Nação Azul, levaremos a vocês uma série de entrevistas especiais com a maior dupla do rádio de Minas Gerais, Alberto Rodrigues e Arthur Moraes. Eles estão juntos novamente aqui no Informativo Brasil, contando tudo sobre os 20 anos em que os dois fizeram a narração e a alegria da torcida azul nas narrações do Cruzeiro. Acompanhe tudo aqui no Informativo Brasil. Inscreva-se em nosso canal, toque o sino para receber nossos alertas e siga as nossas redes sociais. Arthur Moraes, Alberto Rodrigues, a dupla que trabalhou junto por 20 anos e narrou a Libertadores do Cruzeiro, a Tríplice Coroa e grandes conquistas do clube durante esse período. Uma dupla muito identificada com a torcida e que todos até hoje relembram com carinho os anos que esses dois monstros sagrados do rádio estiveram juntos, representando o Cruzeiro e levando alegria aos nossos torcedores. Alberto, e aí, Arthur Moraes, o que é que só você viu? Quais lembranças te trazem esse bordão? Muitas lembranças, meu Diego, porque o Arthur, nós começamos há 20 anos atrás juntos, né? Eu me lembro no primeiro jogo que nós fizemos, eu e o Arthur, foi num jogo amistoso, Michuruco do Cruzeiro, aí no interior, né? Barbacena. Barbacena, exato, em Barbacena, era a estreia do Arthur. O técnico era o Antônio Lopes. Antônio Lopes, exatamente. Então começou. Em maio de 96, para ser mais exato. Em maio de 96. Mais de 96, exatamente. Foi a primeira participação do Arthur, né? Teve até bem e tal. Tava serelepe, como sempre foi, né? Alberto, meus cumprimentos a você, Diego, obrigado pelo convite. O Informativo Brasil a gente tem acompanhado, está um sucesso total, grandes matérias. Mas foi em 95 esse amistoso, porque eu vim em 95, retornei para o interior, mas aí eu fiquei pensando, deixar de trabalhar com meu amigo Alberto Rodrigues. Ah, não, aí voltei em 96, aí foi a época da conquista da Copa do Brasil. Eu cheguei na decisão. O Arthur realmente via coisa certa. Então essa era a palavra certa, né, Arthur? Você via aquele lance e recomeçava a narração do lance, né? Principalmente na hora dos gols, né? Arthur foi um companheiraço que eu tive ao longo desses 20 anos, viu, Diego? Ele era engraçadíssimo, porque é engraçadíssimo até hoje o Arthur, né? Porque a gente viajava muito para o interior de carro. Ou então para o Rio de Janeiro, São Paulo, sempre era de carro, né? Depois que passou a ser de avião, muitos anos depois. E o Arthur contava umas anedotas, umas piadas, umas 3 ou 4 vezes, né? Que a gente ouvia aquela, mas não conseguia, na quarta você ainda conseguia rir ainda, né? Então, foi bom, foi gostoso, era difícil, o sacrifício era muito grande das viagens, né? Porque a gente viajava demais. A Itatiaia não poupava realmente, né? A Itatiaia fazia tudo e transmitia qualquer tipo de jogo e tal, você tinha que estar lá, e as entrevistas, até uma vez eu estava conversando com o Emanuel Carneiro, eu falei assim, não, o Arthur é realmente um cara que tem uma responsabilidade muito grande, que ele chegou, já vai para a reportagem, ele faz aquela reportagem, depois do jogo, ele fica lá falando, então tem que sair a informação do Cruzeiro para o Arthur. Então, o Emanuel falou, não, eu sei disso, tal, aquela coisa toda. Então, mas foram momentos muito bacanas, foram anos muito bacanas que nós convivemos juntos, né? Dava aquelas briguinhas, tá? Ele tinha mania de colocar a televisão muito alta na hora de dormir, aquele negócio todo, entendeu? A gente reclamava, mas foi tudo bem. Estava tudo em casa, né? Tudo em casa. Arthur Moraes, o famoso gol. Quais lembranças você tem? Olha, Diego, a gente volta no tempo, né? Como é gostoso, como é prazeroso recordar, né? E aqui vai toda a minha sinceridade, o Alberto sabe a consideração que eu tenho por ele e o amor pela pessoa dele, o carinho que eu tenho, o apreço, é para poucos. Um profissional poder um dia dizer que trabalhou ao lado do Alberto Rodrigues é para poucos. Eu digo isso porque eu tive a felicidade de conviver com grandes profissionais. Atualmente convivo lá com o Oswaldo Reis, o Piquitito, na Rádio Super Notícia. E eu digo hoje também com toda a propriedade que Alberto Rodrigues e Piquitito são os maiores, os melhores narradores de todos os tempos dos jogos do Cruzeiro. Colocando, sem desmerecer o Piquitito, claro, o Alberto Rodrigues como assim, o gênio da narração.
o ídolo dessa nação azul, né? A gente vê o carinho que todos têm para com o Piquitito, mas o próprio Piquitito é fã do Alberto Rodrigues. Que a gente pode colocar que o Alberto tá na galeria dos ídolos do Cruzeiro. Não, tá. Então é um gênio. Eu vou levar para até o fim da minha vida essas recordações, né? Esses momentos memoráveis que nós tivemos juntos profissionalmente, o respeito, né? A pessoa que ele sempre foi. Já levei muito puxão de orelha, mas para melhor, mostrando sempre o caminho correto, o caminho certo. Esse gol do Alberto também é inesquecível, né? Onde ele chega, gol, 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 e a gente brinca até nas viagens, até hoje. Eu hoje na Rádio Super, a gente brinca, imitando, eu tenho o costume de imitar nas viagens. O Alberto dizia que naquele tempo eu contava as piadas, agora eu imito os narradores. Uma hora eu imito o Alberto Rodrigues, daqui a pouco eu imito o Jorge Cury, que foi outro gênio também, da narração, Osmar Santos, Valdir Amaral, e vai por aí, porque é uma forma também de se passar as viagens, né? Principalmente, passar o tempo, principalmente quando é de carro. Hoje não, um avião e tal, a gente conta uma ou outra piadinha ali, mas é mais para descontração. Então, encontrar, assim, palavras para sintetizar esse gol do Alberto Rodrigues é muito difícil. Então narra aí pra gente um gol marcante do Alberto. Um gol marcante, mas foram tantos, né? Primeiro que vier na sua cabeça. É o de 97. Você fala muito daquele gol da Venezuela, né? Ah, sim. Teve um gol, esse aí derrubou todo mundo. Mas tem o gol de 97 do Elivelton, né? Esse gol foi sensacional. E teve gente que narrou com ele na cabine também, Cleison, então estava suspenso naquele jogo. Suspenso, estava lá na cabine, né? O gol da Venezuela foi o seguinte, posso contar a historinha? À vontade. Chegamos em Caracas, já era noite, e o Alberto tocou num ponto certo, deixava a televisão alta. Nesse dia eu abaixei a televisão, jantamos, e eu estava com insônia. No outro dia tinha um treinamento do Cruzeiro, o Cruzeiro iria enfrentar o Caracas. E o Vibrante foi dormir mais cedo. E eu liguei a televisão baixinho, estava passando Nacional de Montevidéu e Huracan. Aí depois eu conto a história desse jogo na sequência. Chegou o dia do jogo com Caracas. E Libertadores, você sabe como que é, você não pode ficar no campo, só a televisão. Mas eu encontrei uma brecha lá no estádio, fiquei escondidinho e tal. Dia, né? Hein? Era de dia, né? Era de dia. E o Alberto o Cruzeiro abriu o marcador, fez 2-0. Até aí tá tudo tranquilo. E o Caracas foi pro ataque e o Alberto foi dominando. Agora Comingues, entregando agora para Veras, Veras, cutucando, voltando agora para Comingues, apontou, tirou, gol, 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 Comingues! Aí eu entrei de lá, de baixo, olhei assim, tá o Veras abraçando ele, o Comingues abraçando o velho. Veras! Aí o Roberto, gente, não foi Comingues, foi Veras. Aí o João Vitor, que estava na retaguarda no estúdio, entrou e falou, Reis, gente, não foi Comingues, não foi Vera, não foi Reis, aí eu, na verdade, Gonzalez. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, entra num acordo aí. Aí no final entra o João Vitor. O Alberto confirmando, eu achei que foi mesmo o Vera, mas o Anassuma ele vai dar o gol para o Comingues. Comingues foi... Eu falei, desde o início, era o Comingues quem fez o gol. Até aí tudo bem, terminou o jogo, e aí o táxi nos esperava lá com um preço de uma garrafa de refrigerante, você enche o tanque de gasolina do carro, petróleo é barato. E aí a gente contratava aqueles carros imponentes, né, lá da Venezuela. Aí eu falei, agora que vem bronca. Aí eu sentei do lado do motorista, o Alberto entrou atrás, passou uns 5 minutos, passados 5 minutos, o Alberto, Arthur, a escalação aí do Caracas, aí. Eu olhou lá, então, não tem Gonzalez na minha escalação não, e nem na sua também não, você me derruba. Eu falei, Alberto, você me desculpa, eu estava com insônia, eu vi o jogo, Nacional e Huracan, esse Gonzalez, atacante do Nacional, jogou demais, ele jogou tanto que estava na minha cabeça até aquele momento do jogo. Então tem esses detalhes aí, é uma das passagens. Já tirei a rádio do ar, com ele transmitindo, chutando, e o equipamento ligado ali na parede, e eu chutando, tirou a rádio do ar. O que aconteceu, gente? Não houve nada não, Alberto, não houve nada não, eu tentando ligar lá, voltar a rádio. Já teve de tudo, amigo. Ele já até narrou um gol, um jogo, Dois jogos. Pedaço de jogos, né?
Do Grêmio, em Porto Alegre, você passou mal, te deu uma maionese lá, né? Ele me deu uma maionese lá no restaurante, então, que não está muito boa, não sei, quer dizer, eu comi porque ele é meu amigo, meu irmão e tal, comi tranquilamente. E outro dia passei mal, desentiria, né? E fui pro jogo com aquele terrível, nem Mosec estava conseguindo se segurar, né? Então, aí chegou lá no campo e tal, um banheirinho vagabundo que tinha lá no time no campo do Grêmio, né? No estádio do Olímpio, né? Olímpico. Daí chega, eu fui lá umas 2, 3 vezes e tal, comecei a narrar o jogo, falei, não vai dar não. Atenção, Arthur Moraes, suba para a cabine, Arthur, por favor. Isso foi que ano isso? Isso foi, tem muitos anos, né? Isso foi depois da Libertadores. O chileno que jogava no Cruzeiro. Tapia não era Tapia, não? Ele fez até gol. Tapia fez um gol, tá? Aí eu não consegui transmitir mais, peguei um táxi terrivelmente correndo e fui pro hotel. Fiquei no hotel e o Arthur ficou lá sozinho lá. E segurou as pontas lá. Segurou, não, fez uma grande transmissão que até hoje é falado. Até hoje é falado. Esse menino podia ser o substituto do Alberto na Rádio Itatiaia. Mas o interessante é que eu cheguei, Alberto, como é que foi a transmissão? A transmissão foi boa, você me derrubou e tal, foi boa, mas você não podia falar, simbora, Grêmio, porque eu estava empolgado com a narração, não tinha que ter simbora Cruzeiro, né? Mas foram momentos e mais momentos marcantes, a história do rádio, né? Era um tempo ainda de romantismo do rádio, né? Isso existia. Dizer no fim dos anos românticos? Exatamente. O rádio perdeu muito, assim, em romantismo, como perdeu o futebol, né? Os times que hoje chegam nas cidades, você não vê mais o torcedor, não vê o time chegar, a gente chegava de ônibus e tal, o pessoal ia para a sacada do hotel, os jogadores, saudar os torcedores, você não vê, o cara sai do avião, entra no ônibus, vai direto para o hotel, quando não desce na pista. Antigamente era diferente, eu me lembro, um jogo que o Cruzeiro fez em Patos de Minas, o técnico era o Didi, Folha Seca. Didi Folha Seca? Didi, que era o técnico do Cruzeiro, né? E ele gostava de se vestir todo de branco. Um terno branco, com gravatinha, então, de ônibus. Eu lembro que tinha Tostão, tinha Disseu, uma turma toda boa naquela época, né, Arthur? É verdade. E nós íamos mais ou menos na mesma hora deles, para chegar lá, já fazer a reportagem e tal. Desce o ônibus, Didi, aquela pompa toda, um cara muito bacana o Didi, né? Verdade. E os jogadores, né, os craques daquela época, né, todos descendo de ônibus, né? Então, foram de Belo Horizonte a Patos de Minas de ônibus. Mas depois disso ainda teve, do tempo do Renato Gaúcho. Exatamente. Os caras chegavam na cidade de um ônibus, e eu estava em Manhuaçu, Ipiranga, o Cruzeiro chegava de um ônibus lá, todo mundo via os jogadores. É escura aqui hoje, que o cara se esconde, então põe aquele negócio no ouvido e finge que tá falando no celular. Para não atender a imprensa. Não atender a imprensa, quer dizer, que mudou muito, né? Hoje não... Antigamente você fazia reportagem, você, Pinguim, que foi meu repórter antes, no vestiário, o cara tomando banho. Não foi uma mudança do Cruzeiro, não. Foi uma mudança, assim, radical. No geral, de todos os clubes, entendeu? A gente não está generalizando, falando que é só o Cruzeiro, não. Mas era um tempo muito bacana, poxa. Bom que hoje não existe mais e nem pode existir também. Eu não gostava de entrevistar jogador na banheira, mas tinha muito repórter aí, como diria o Vanderlei Xambuco Croquete, que gostava de entrar no vestiário. Ia lá na banheira para entrevistar. Eu não gostava, não. Esperava o cara, toma o banheiro, meu filho, vem cá, vamos fazer a entrevista. Já fui expulso de vestiário com o Ilstrick, porque no tempo eu estava garotão e foi pela Rádio Manhuaçu fumando no vestiário. Meu filho, isso aqui é um vestiário de futebol, você fumando. Fui expulso do vestiário. Ele parou a entrevista coletiva dele. Já tivemos coisas assim, por exemplo, na época que o Pinguim era o repórter da rádio, um jogo do Cruzeiro, nem sei como foi o Vasco, não sei o quê. Fui expulso pelo árbitro, aquele que morreu. Armando? Não é o Armando, aquele magrinho que era árbitro, expulsou o Pinguim, está expulso e tal. Mas expulsar um repórter... Aparecido no de São Paulo. Como é que lá? Romualdo? Romualdo Arpe. Arpe, filho. Romualdo Arpe. Expulsou o Pinguim, quer dizer, até isso existia. Aquela briga de repórter entrando no gramado para ver quem que entrevistava o jogador no primeiro tempo. Aliás, eu falo isso também assim, com muito orgulho, um dos substitutos, sucessores do Pinguim, do Valdir Barbosa. Do Pinguim, exato, porque o Valdir tinha saído, aí o Oswaldo promoveu o retorno do Pinguim, mas o Pinguim não queria mais saber mais de futebol e tal. Que Deus o tenha em um bom lugar. Esse foi, na minha opinião, o maior repórter de todos os tempos do Cruzeiro. Eu superei o Pinguim
somente, deixa eu explicar, em que eu superei? Em tempo de cobertura. Mas o Pinguim foi disparadamente o melhor, foi a fera. O que o Alberto é na narração, e não será superado, com toda certeza, embora ninguém seja insubstituível, mas cada um é cada um, o Pinguim foi na sua genialidade de repórter, um cara assim, extraordinário.